filhos na época obedeciam, né? Era muito engraçado até. E ele ficou noivo. E a minha mãe, já cansada de me ver trabalhando na roça, não tinha tempo para nada. O jovem ia para as quermesses, ia para as festas da igreja, ia para os campos assistir futebol. E eu não ia, porque meu pai não deixava, eu tinha que cuidar da lavoura. Era minha obrigação a cuidar da lavoura, cuidar dos meus afazeres. Eu não tinha dia, era de domingo a domingo. Aí minha mãe me manda para trabalhar de doméstica na cidadezinha pequena que tem lá. Na época era Baunilha, hoje acho que Nova América. Hoje acho que até é municipada. Não é mais ligada a Rubiataba. E eu fui trabalhar para o meu azar na casa da prima da noiva dele. Era uma loucura. Uma loucura. Ele, por sua vez, alugou os maquinários de uma marcenaria que tinha lá para fazer os móveis. Ele mesmo queria fazer os móveis dele. E eu fui lá onde ele estava, fazendo esses móveis. Eu fui lá ver ele, fui lá onde ele estava. E ele descobriu que eu estava por ali. E quando chegava o fim da tarde, às vezes ele ia lá conversar comigo. Doía tanto saber que ele estava indo embora. E pela última vez ele falou assim: vamos embora, vem embora comigo. Eu jogo essa aliança fora e ponho uma outra no seu dedo, na sua mão. E eu disse não. Eu preciso até do cachorrinho. Eu não preciso só das pessoas. E ele desistiu de pedir para mim. E a gente namorou um bom tempo, né? Um tempo suficiente, bom para a gente saber que se gostava muito. E eu lá trabalhando na casa dessa prima da noiva, no dia do casamento, ele foi se arrumar na pensão que tinha, que na época lá, acho que nem hoje não tem hotel, a cidade é muito pequena, mas tinha pensão. Tinha pousada, acho que tinha umas duas, se não me esqueço. E ele foi arrumar numa pensão de frente onde eu trabalhava. E eu não aguentei e acabei indo lá onde ele estava. A gente se olhou. Eu cheguei na porta, onde ele estava já, né, pronto para casar. Ele não falou nada para mim. Mas dos nossos olhos escorreu lágrimas. E eu não fui na igreja ver ele casar. Vi ele lá vestido de noivo, arrumadinho, lindo, perfeito. E fui chorar na escondida. Por não ter tido coragem de aceitar a proposta dele, de ir embora, de fugir com ele. E ele se casou. Diz que na festa ele bebeu muito, não era costume de beber. Era um rapaz muito sério. E por não ter costume de beber, teve problema com a bebida. Hoje o povo fala coma alcoólica, né? Sei lá, um trem assim. Na época foi isso que aconteceu. No dia da festa do casamento dele.
chegou a cair da mesa, que né, as noivas comiam sentado, né, na cabeceira da mesa, enquanto os convidados iam servindo, também na mesma mesa. Me contaram essa situação e não foi muito engraçado, porque por mais que doesse, eu queria que ele fosse feliz. Casou, sumiu, a gente nunca mais se viu, passou um tempão sem se ver. Mais uma vez, teve um forró, esse não foi pedido, né? Não foi dado uma traição, foi oferecido, foi convidado para a gente ir, e era na casa de um primo da gente, primo do meu pai, primo da família. E não tinha também como não ir, né? Meus pais iam, e eu só saía de casa com eles. Quando eu cheguei lá, ele era o tocador da noite. E eu não sabia que era ele. Quando começou que eu cheguei, que eu vi ele lá, eu não queria entrar pro salão. Eu queria ficar escondida. Já que eu tinha a obrigação de cuidar de menino, era uma desculpa que eu tinha para não entrar no salão. Mas como todo mundo sabia que a gente dançava, que a gente, né, fazia parte desse ritual, aquelas pessoas amigas, até os padrinhos mesmo, achavam a gente e levavam a gente para o salão. Não tinha como esconder. E uma vez no salão, você não podia dizer não para ninguém. Como eu disse lá no início, era acabar com a festa, ou então você não podia dançar com mais ninguém naquela noite. Era ser chamada franga, né? Se desse franga a um convite para uma dança. E eu dancei umas 3 músicas com o meu padrinho. E por ali no salão, a gente estava, sempre quando terminava, as mulheres ficavam de um lado, os homens de outro. E ele entrega a sanfona e pede pro primo dele me tirar para dançar. E quando eu saí dançando com o primo dele, antes de dar meia volta no salão, o primo entregou eu para ele. Ah, meu Deus, eu queria morrer. Eu queria que aquilo não tivesse acontecido. Mas, né, era real. Era muito real. Eu lembro que eu queria falar e a voz não saía. Demorou para que eu conseguisse ao menos respirar. Aí eu perguntei para ele como estava, como é que ele estava. Aí ele me disse que vivia, que ia ser pai do primeiro filho. Naquela época a gente não sabia, né? Não tinha como saber o sexo. Que a esposa estava grávida. E depois, mais tarde, eu soube que era uma menina. A gente dançou 2 músicas. Parou. Ele deu uma saída, deve ter ido fazer xixi, sei lá, deve ter ido beber uma água. E voltou para a sanfona. E da sanfona ele não saiu mais. Tocou até o forró acabar. Ele era muito bom sanfoneiro. E era querido por todo mundo. Eu nunca mais soube dele. Aí eu arrumando outros namorados e sofrendo demais, né, já não aguentei muito ficar lá, trabalhando de doméstica na cidade, acabei voltando de novo para a roça. Apesar da vida difícil, era muito ruim ficar longe. E meu pai não deixava eu fazer nada. E eu fui para a lavoura e na hora de vir embora eu levei uns mamão. E para fazer um doce. Aí minha mãe falou, amanhã você levanta cedo e vai lá no compadre pegar o leite. E meu pai
ouviu e perguntou se eu tinha dado conta da tarefa do dia. Aí eu falei que não. Aí ele pegou o cinto para me bater, não era cinto, era corda de piar vaca. Ele pegou para me bater, a minha mãe entrou no meio e não deixou ele bater. E ele foi na lata de açúcar e despejou toda a lata de açúcar no chão e pisou em cima. Sapateou em cima daquele açúcar. E disse que do açúcar dele eu não ia fazer o doce, que se eu quisesse fazer o doce, eu compraria o açúcar, porque eu não tinha terminado a tarefa, então eu tinha que ir para a lavoura terminar a tarefa e não fazer doce. Gente, e o jovem ia para uma festa de igreja com as freiras. Lá não tinha um centro comunitário, mas tinha um salão onde todo mundo se juntava. E eu via os jovens subindo a serra, passando nas estradas, e eu chorava, porque eu não podia ir. Mesmo que se eu não fosse para a lavoura terminar o meu afazeres, eu tinha que ficar em casa. É muito doído. Muito, muito. Triste demais. Mas assim seguia a vida. Tinha que seguir, né? Não podia parar. Então, nesse meu balaio, tem de tudo. Nesse meu balaio vai ter, como eu falei lá no primeiro, vai ter de tudo um pouco. Porque se for contar tudo, é muita coisa. É trem demais da conta. E, e assim, tem que seguir.